Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais uma reflexão, hoje dia 19 de outubro do ano de 2016. E hoje para as nossas reflexões nós falaremos sobre o uso do marafo dentro da Umbanda. Você já ouviu falar em marafo? Marafo é um termo genérico para se referir às bebidas alcoólicas e mais especificamente para pinga. E muitas pessoas que não são da religião, às vezes, se espantam e se impressionam ao saber que dentro do contexto religioso, a bebida alcoólica tem o seu lugar. Mas será que realmente isso é uma coisa de se espantar? Bom, vamos ver algumas das utilidades da pinga dentro da ritualística umbandista. Bom, para começar, ela é usada para fazer as firmezas da esquerda. Então, dentro de toda tronqueira tem pelo menos um copo de marafo. Através dessa bebida, a energia é extraída pelos guardiões para que eles possam fazer a proteção do terreiro. Esse é o primeiro uso. Segundo uso, o marafo é um excelente limpador. Muitas vezes eu já vi as entidades utilizando a pinga, por exemplo, para lavar feridas, para lavar machucados, para lavar enfermidades. E as pessoas melhoram surpreendentemente, porque ela tem a sua utilidade na cura. E terceiro, que é quando a entidade ingere a bebida. E aí reside o erro de muitos, ao pensar que as entidades baixam na Umbanda simplesmente para beber porque são viciosas, são viciadas. Não é por isso. Tudo que a gente come ou que a gente bebe possui energia. Quando você come determinado alimento, você não está simplesmente absorvendo os nutrientes, vitaminas e sais minerais daquele alimento. Você também está absorvendo a energia contida naquele alimento. Então, tudo possui energia. E a energia do marafo é uma energia poderosíssima e frequentemente utilizada pelos espíritos. Então, por exemplo, quando a entidade incorpora e ela bebe, a primeira coisa que acontece é que isso fortalece o transe. Embora incorporação não seja privilégio da Umbanda, e existem outros contextos onde ela aparece, em nenhum se verifica incorporação durante tanto tempo como existe na Umbanda. Ora, uma coisa é você estar num centro e dar uma passividade onde você está lá sentadinho e o espírito vai utilizar apenas os seus órgãos da fala para poder se expressar. Outra é você estar ali em pé, o caboclo incorporar, e ele levanta, ele agacha, ele gesticula, ele se movimenta. Tudo isso tem um gasto energético muito grande. E, sem qualquer demérito em relação às outras práticas, nós sabemos que a Umbanda é um verdadeiro pronto-socorro espiritual. Então, a quantidade de energia gasta durante os trabalhos é muito grande. Então, o marafo ajuda neste sentido. As bebidas alcoólicas mais comuns dentro da Umbanda são a pinga, como eu falei, o vinho, a cerveja, o uísque, conhaque e champanhe. Geralmente são essas. Não que sejam as únicas, mas as mais comuns, as mais frequentemente utilizadas. E é curioso que as pessoas leigas, que são de fora da religião, elas, por viverem como nós vivemos numa sociedade que banalizou todas as coisas, ela entende que uma religião, ao fazer uso de um elemento como a pinga, como uma bebida alcoólica, está também banalizada. E esse é um grave erro, porque dentro da ritualística, dentro do trabalho, dentro do processo mediúnico, aquela bebida se torna instrumento de trabalho e não entorpecedora de consciência. Então,
quando o Exu vem e bebe a sua pinga, não é a mesma coisa daquele boteco da sua rua, onde o povo fica até meia-noite bebendo e caindo na rua. Não é a mesma coisa, não é a mesma finalidade. O que não tira da entidade o prazer ao fazer uso desses elementos. Se eu disser que os espíritos não gostam, que eles não sentem nada, estarei mentindo. É óbvio que ele gosta. Por isso que ele escolheu aquela bebida adequada ao tipo de energia com que ele trabalha. E ele sente enorme prazer, sim, fazendo uso daquela substância. Mas ele não está ali para encher a cara. E a prova disso é que frequentemente nós vemos, mesmo a entidade tendo à sua disposição uma grande quantidade de bebida, ela prefere fazer um uso pequeno. Quantas e quantas vezes eu já ouvi as entidades falando, já bebi o que eu precisava, já retirei a energia que eu necessitava, agora eu não preciso mais, então não vou beber, e não bebe. Diferente daquele que é viciado, que se você for dando, ele vai beber até morrer. Então não é com o mesmo propósito. A nossa sociedade, ela banalizou os elementos. Ela banalizou. Então não é porque uma religião faz uso daqueles elementos que ela também o faz de forma banal. E isso vai ficar claro agora nos exemplos, que agora eu quero falar especificamente a respeito do médium. Bom, isso quem me passou foi um Exu, quando eu ainda estava desenvolvendo, e ele disse, passa essa informação para outras pessoas. E de lá para cá eu já publiquei várias vezes isso, mas convém registrar aqui nessa reflexão. Os médiums, especialmente o médium consciente, tem que fazer uso moderado da bebida. A grande maioria dos médiums são médiums conscientes. Por isso, eles têm que usar a bebida de forma moderada. Vamos a alguns exemplos. Infelizmente, a maledicência é comum nas relações humanas. Então, pode ser que ela venha aparecer dentro de um terreiro. Então, tem lá uma corrente mediúnica, de repente um olha para o outro e fala, ia lá fulano, ó, ali não incorpora nada. Aquilo ali é puro fingimento. É mistificação, ele passa na frente do guia. Um dia eu vou fazer uma reflexão sobre essas porcarias que acontecem. E se a pessoa que for objeto da crítica tiver uma baixa autoestima, quando o transe da incorporação acontece, e ela está consciente, como a imensa maioria dos médiuns são conscientes, ela pensa, eu preciso beber para mostrar para eles que eu estou incorporado. E aí a entidade quer beber um copo. Mas o médium, para provar que está incorporado, ele quer beber uma garrafa. Resultado, a entidade vai embora, o médium cai bêbado no chão. Não que ele não estivesse incorporado, mas para fazer graça para os outros, para mostrar que ele não era o idiota que eles pensavam que ele fosse, ele então passa à frente da entidade e bebe para mostrar que ele está incorporado mesmo. Então essa é uma situação. Outra situação. A entidade tem o desejo de beber. Obviamente, isso vai se manifestar no médium. Eu sempre digo que o segredo de uma incorporação legal é aprender a silenciar os próprios pensamentos. Porque, às vezes, o médium recebe aquele desejo da entidade, às vezes mistura com o seu desejo e acaba passando do limite. E aí, se a entidade queria beber um copo, ele bebe 2. Resultado, quando a entidade desincorpora, ela leva aquela energia do copo que ela bebeu, mas aquele copo que o médium bebeu pela vontade dele, por sentir o impulso da entidade e não conseguir fazer a distinção ou malandramente se deixar levar pelo seu desejo, bebeu e não a entidade. Então ele fica tonto. Então essas são duas situações que nós temos que ter muito cuidado. Ora, se você é consciente, como eu sou consciente, e você tem o desafio de aprender a calar os pensamentos para que a entidade se manifeste, então, obviamente,
você vai aprender a trabalhar com a entidade e ela vai aprender a trabalhar com você. Quando eu comecei as minhas incorporações, e já narrei para vocês, está lá no livro Contos de Umbanda, meu primeiro trabalho de Exu, a minha concentração estava horrível, eu fiquei bêbado. E falo isso abertamente, porque é aprendizado e é verdade, eu fiquei tontíssimo. E eu, pessoalmente, Leonardo, eu não consumo bebida alcoólica. Então, para alguém que não toma nem cerveja, tomar meio copo de uísque, é o suficiente para deixar derrubado. E foi o que aconteceu. Só que ao invés de eu ficar envergonhado e ficar quietinho fingindo que não aconteceu, eu fui até os guias, chefes, e falei, me explica o que aconteceu. E aí o espírito falou, a sua concentração estava horrível. Então, você atrapalhou o processo da incorporação. Tanto é que a entidade ela veio, bebeu, ficou 5 minutos e foi embora. Então, ela não conseguiu absorver do meu corpo a energia da bebida que estava sofrendo o processo através do meu metabolismo. Porque quando começa meu corpo a absorver aquela bebida e o fluido começa a se separar da matéria, ou a energia começa a se destacar da matéria, a entidade suga aquela energia para ela e apenas a matéria fica no meu corpo. Mas como a minha concentração estava péssima, aquela energia ficou comigo e é por isso que eu fiquei tonto. Então, se você está passando por isso, se você tem essa dificuldade, lembre-se sempre de estar muito em boa sintonia. E se você não está, ainda que você sentir o impulso da entidade para beber, beba pouco. É simples assim. Após esse primeiro trabalho, a entidade vinha e bebia 2 dedos de conhaque. Depois, com o passar do tempo e a incorporação ficando mais forte, ela começou a beber meio copo, 1 copo inteiro, 1 copo e meio. E aí que está o X da questão. Para cada trabalho, para cada demanda de energia, a entidade irá consumir de uma forma. Então há trabalhos que o Exu, por exemplo, estou falando de Exu porque é o que se associa, né, ao marafo, mas tem o preto velho que bebe vinho, o cigano bebe vinho, pombagira bebe champanhe, enfim. Mas o Exu com que eu trabalho, o Exu do Lodo, ele bebe conhaque. Então, tem trabalho que ele bebe meio copo americano de conhaque. Tem trabalho que ele bebe 1 copo inteiro. Tem trabalho que ele bebe 1 copo e meio. Tem trabalho que ele quase não bebe. Ou seja, a entidade sabe o que ela precisa, sabe o tanto que ela precisa consumir para poder realizar o trabalho que ela tem que realizar. Não é a gente que determina isso, é ela. E obviamente que um médium com 20 anos de experiência trabalhando com uma entidade já tem uma relação muito profunda com ela. Então pode acontecer da entidade vir em terra e o médium beber uma garrafa de 51. E após o transe ele não fica bêbado. Mas por quê? Porque a relação dele da entidade é tão forte, o vínculo já é tão estabelecido que ele já aprendeu a dominar isso. Enquanto o médium está começando, às vezes bebe 2 copos e fica meio tonto depois da desincorporação. Então, outro ponto também, estava me esquecendo disso. É mito dizer que nada fica no corpo do médium. Ora, você é uma entidade biológica. Você está vivo e você está consciente durante o fenômeno. Qualquer quantidade de álcool que a entidade ingerir, obviamente que ficará resquício no seu corpo. Eu já encontrei médiuns que falam assim, não, eu não fico com resquício nenhum, nem cheiro de álcool eu fico. E isso é mentira. Por quê? Porque se você se aproxima dessas pessoas, você sente pelo menos o hálito alcoólico. Afinal, o estômago que digeriu aquele álcool é o da pessoa, não é o da entidade. Então, como não vai ficar nada? Isso não quer dizer que a pessoa sempre fique tonta, não. Eu já fiz alguns trabalhos em que o Exu bebeu 1 copo e meio de conhaque e ao desincorporar eu não fiquei nem um pouco tonto. Normal. Mas as pessoas chegavam perto de mim e falavam, nossa, você está com bafo de cachaça. Então se não fica resquício, o que é isso? E não só falando por mim, outros médiuns com quem eu já conversei, que tem 30 anos de experiência, já conversei com uma médium que tinha 50 anos de experiência.
E ela falava, fica sim, sempre fica um resquício. Agora, o que não é comum é todo o trabalho médium ficar tonto. Aí tem alguma coisa errada. Ou ele está passando na frente da entidade, ou a concentração dele não está boa, mas alguma coisa está errada. Mas resquício sempre fica, assim como o fumo. Eu vejo pessoas falarem assim, não, meu caboclo vem, fuma 5 charutos e nem cheiro de charuto eu fico. Claro que fica, meu Deus do céu. É óbvio que fica. Só que nesse caso, é semelhante assim, você pega uma pessoa que tem 30 anos que fuma, mesmo que ela não esteja fumando naquele momento. E aí você põe do lado dela uma pessoa que nunca fumou. Ainda que a pessoa não esteja fumando, a outra vai sentir o cheiro de cigarro nela, porque o seu corpo vai exalar aquele cheiro, de tanto que o outro consome aquilo, ainda que no momento ele não consuma. Mas aquele que fuma, o fumante, ele não percebe que ele está fedendo cigarro, mas aquele que não fuma percebe. Então é a mesma coisa. A pessoa sai do transe e acha que não está com resquício nenhum, mas você chega perto dela e você sente o hálito alcoólico. Então é preciso ter muito cuidado e muita segurança e muita moderação no uso da bebida. Ela tem a sua finalidade, ela assume um aspecto sagrado sim, mas compete ao médium o equilíbrio, o bom senso no trato dessas substâncias, a fim de que ele não venha a passar vergonha. Ora, certa vez nós vimos uma cena muito curiosa. Uma moça incorporou a pombagira, e normalmente as pombagiras bebem champanhe, mas isso não é regra. Tem pombagira que gosta de pinga, tem pombagira que gosta de uísque. E ela começou a beber pinga. Em dado momento, ela se atirou nos braços de um médium amigo e tentou beijá-lo. E todo mundo viu isso, e foi uma cena constrangedora. E ela percebeu e fingiu que nada aconteceu e aquilo caiu no esquecimento. Ora, vocês acham que era a pombagira que queria beijar o rapaz? Ou ela bebeu demais, passou à frente do guia, ficou tonta e quis se atirar nos braços dele? Então esse tipo de coisa que eu estou falando, e obviamente que as minhas reflexões elas servem aos médiuns, é para que nós tenhamos sempre em mente que isso pode acontecer com a gente. E, portanto, vale sempre a pena pensar sobre isso e tomar muito cuidado com as nossas ações. A bebida, ela tem a sua finalidade ritualística, ela tem a sua finalidade mediúnica, mas cabe a nós, os médiuns, os agentes encarnados do processo, tomar muito cuidado com o seu manejo, pois, de forma inapropriada, ela produzirá consequências inapropriadas.